Olá, galerinha! Nós vamos para mais uma aula de movimento retilíneo uniforme, então eu vou retomar algumas coisinhas só para a gente relembrar e começar a falar de equação horária do espaço, mas do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, ó, vamos retornar. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, velocidade média, sistema internacional é medido em metros por segundo. A variação de espaço em metros e tempo em segundos, sempre no sistema internacional. Depois eu vou lembrar outra coisinha aqui, ó. Aqui a gente já entra no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, eu vou lembrar da equação da aceleração. A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, ó, a velocidade é medida em metros por segundo. O tempo é medido em segundos. Então, a aceleração ela vai ser medida em metro por segundo ao quadrado, tá? Então, agora aqui eu vou retomar a equação horária dos espaços ou do movimento, tá? Então, quando a gente falar em movimento retilíneo uniforme, ou seja, aquele que não tem aceleração, eu admito que a velocidade é constante, ou seja, ela não varia e não tem aceleração. Então, a equação horária dos espaços é espaço final é igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, certo? Então, essa é a equação horária para o movimento retilíneo uniforme. Quando a gente falar em movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai ter uma equação horária aonde vai entrar a aceleração, porque aqui no movimento uniformemente variado, eu tenho a variação da aceleração, eu tenho a entrada da aceleração. Então, vai ser o S é igual a S0 mais V0 vezes T mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado, tá? Então, essa primeira fórmula aqui, a gente chama de sorvete. E essa segunda fórmula a gente chama de sorvetão. Então, por quê? Porque entra a aceleração da gravidade, entra o Azinho aqui, tudo bem? Então, ó, eu vou lembrar o que é cada uma dessas partes dessa fórmula. Então, S é espaço final, é a posição final do móvel. S0 é a posição inicial, certo? V0 é a velocidade inicial, T de tempo, mais A de aceleração, dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado, tá? Então, eu vou começar a dar exemplos, eu vou fazer alguns exercícios para a gente trabalhar agora o movimento retilíneo uniformemente variado, utilizando aqui a equação horária do espaço, tá? Então, eu vou trocar aqui meu papel, eu já preparei um exercício para a gente começar. Então, aqui, ó, o exercício é assim, ó. O móvel parte do repouso e percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. A aceleração desse móvel é... Então, o que ele quer saber? Ele quer saber aqui, ó, esse aqui, o Azinho, certo? Mas aí você vai falar, pronto, mas tá faltando alguns dados, ó. O principal dado tá aqui, ó. O móvel parte do repouso. Então, se ele parte do repouso, você tem que lembrar o seguinte, que a posição inicial é 0, porque repouso quer dizer que ele estava parado. Então, se ele estava parado, a posição inicial a gente vai admitir como
0, e a velocidade inicial também, quer dizer que não tinha movimento. Se ele estava parado, não tinha movimento, portanto, não tinha velocidade. Então, a velocidade inicial é 0. Então, eu sei que o S0 é 0 e o V0 é 0, por quê? Porque no problema está escrito aqui, ó, parte do repouso. Falou em repouso, a gente vai lembrar, posição aqui inicial a gente está admitindo como 0 e a velocidade inicial 0, tá? Então, vamos lá, o que que ele quer saber? A aceleração. Então, o único dado que ele não sabe no problema é o A. Então, vamos lá. O móvel parte do repouso e percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. Então, 200 metros é a posição final, é o S final aqui, ó. O S0, eu já falei que como partiu do repouso, a gente está admitindo que a posição inicial é 0, porque, ó, tá escrito aqui, repouso. Mas a velocidade inicial também. Se estava no repouso, quer dizer que estava parado, então não tinha velocidade inicial. Vezes o tempo que ele fala que percorreu essa distância em quanto? Em 20 segundos. Então, o tempo é 20. Mais a aceleração é o que eu quero saber. Aceleração dividido por 2, vezes o tempo, que é 20 ao quadrado, tá? Então, vamos lá, ó. 200 continua sendo 200. Eu vou resolver aqui, ó. 0 mais 0 vezes 20, qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, 0 mais 0, aqui é 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, só para entender. 0 mais 0 vezes 20 é 0, mais a aceleração dividido por 2, vezes... Ixi, ficou apertadinho aqui, ó. Vezes 20 ao quadrado, tá? Então, vou continuar aqui, ó. 200 é igual a 0 mais 0, 0. Então, vai ficar a aceleração dividido por 2, vezes quanto que é 20 ao quadrado? Então, 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Então, se você não lembra, faz aqui, ó, rascunho aqui do lado, ó. Quanto que é 20 vezes 20? Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Sobrou um 0, dá 400. Então, 20 ao quadrado é 400. Então, a aceleração dividido por 2 vezes o 20 ao quadrado, que é 400. Esse A não tá dividindo por 2, então eu vou passar esse 2 pro outro lado que tá dividindo, multiplicando. Então, eu vou continuar aqui do lado, ó. Eu vou só repetir pra gente não se perder, tá bom? Então, 200 é igual a A sobre 2 vezes 400. Então, ó, esse A que tá dividindo por 2, eu vou passar esse 2 pro outro lado multiplicando. 200 vezes 2 é igual a A vezes 400. 200 vezes 2 dá 400. É igual a A vezes 400. Então, esse 400 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 400 dividido por 400 é igual a aceleração, tá? Então, a aceleração, eu vou continuar aqui. A aceleração vai ser igual 400 dividido por 400 dá 1. O quê? Metro por segundo ao quadrado, tá? Então, essa é a resposta no nosso primeiro exercício. Eu vou passar para um outro exercício, um segundo exercício, tá? Pra gente treinar mais um pouquinho, bem? Então, ó, nesse exercício, ele fala o seguinte, ó. O móvel parte com velocidade de 20 metros por segundo e aceleração de 4 metros por segundo da posição de 10 metros de uma trajetória retilínea. Determine sua posição no instante 10 segundos. Então, ele quer saber a posição do móvel quando chegar em 10 segundos. Então, de novo, eu vou colocar aqui, ó. Vou até começar para o outro lado aqui, vai ficar mais fácil.
Então, qual é a equação horária do espaço? O S é igual a S0 mais V0 vezes T, mais a aceleração dividido por 2 vezes o T ao quadrado, certo? Então, ele fala assim, um móvel parte com velocidade de 20 metros por segundo. Então, no lugar do V0, eu vou colocar 20. E a aceleração de 4 metros por segundo. Então, aqui, ó, a aceleração, ele fala que é 4. Certo? E ele parte da posição 10 metros. Então, o S0 é 10. Aí, ele fala assim, ó, determine sua posição no instante S. Então, quem que eles querem saber? O S final, no instante igual a 10 segundos. Então, o T, ele fala que é 10. Certo? Então, ó, um móvel parte com velocidade 20 metros por segundo e aceleração de 4. Então, ó, velocidade, então, no lugar do V, eu vou pôr 20. E aceleração, 4. Então, no lugar do A, eu vou pôr... No lugar do A, eu vou pôr 4, tá? Da posição 10 metros. Então, quer dizer que a posição inicial é 10. Então, no lugar do S0, eu vou pôr 10, certo? E aí, ele quer saber a posição final quando ele tiver 10 segundos. Então, ele quer saber o S final quando o tempo for 10. Então, no lugar do tempo, eu vou pôr 10. Então, agora, gente, é só fazer cálculo. Então, aqui, o S é igual a 10 mais 20 vezes 10. 2 vezes 1, 2, 0 dá 200. Mais 4 dividido por 2 dá 2. Vezes 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Certo? Então, vai ser o S, vai ser igual a 10 mais 200 mais 2 vezes 100, 200. Então, o S vai ser igual a 200 mais 200, 400 mais 10 vai ser 410 metros. Tudo bem? Então, resolvi 2 probleminhas aí para vocês terem uma ideia de como trabalhar com o movimento retilíneo uniformemente variado com a equação horária dos espaços. Tudo bem? Então, eu vou deixar um formulário para vocês com exercícios para que vocês respondam e vou colocar mais alguns materiais disponíveis para vocês para consulta, tá? Então, lembra que agora eu estou separando no Classroom, eu estou colocando a atividade só como formulário e com o mesmo título dessa atividade, eu estou deixando uma aba só com material lá no Classroom, tá bom? Então, vai ter uma videoaula de um outro professor explicando com um pouquinho mais de detalhes, tá bom? E eu tentei aqui resumir rapidamente aí o vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Então, bons estudos e qualquer coisa, vocês sabem que vocês podem me procurar no WhatsApp. Um beijinho, bons estudos!